Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 13. Ainda falando hoje sobre as responsabilidades da aliança. Creio que nós estamos já na quarta ministração, o poder de uma aliança, mas nos últimos 2 cultos nós temos falado da nossa responsabilidade para com esta aliança. Atos capítulo 3, versículos 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Diga comigo, olharam bem para ele. Senhor, abre os nossos olhos hoje para que nós possamos estar com os nossos olhos abertos às necessidades ao nosso redor. Continuando no versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e tornozelos desse homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. E eu oro tanto para que essa palavra se torne uma realidade nos nossos dias. Às 3 horas da tarde, Pedro e João seguiam para a oração da tarde. O que muitas igrejas entendem hoje ser o círculo de oração de mulheres. Amém por isso, Fran. Só que você não vai ver isso na Bíblia. Você vai ver uma igreja inteira se levantando para orar. Homens e mulheres. Aquilo que muitos hoje entendem ser uma responsabilidade das mulheres, não era na igreja primitiva. Era responsabilidade de todos. Fala para o irmão, todos. Todos tinham a responsabilidade de orar. E às 3 horas da tarde, até hoje, costume dos judeus, coisa mais linda, você passa em bairros que eles são a maior população. A Thalita mora em um bairro onde eu acho a coisa mais linda. Passe e veja as famílias inteiras saindo para o templo para orar. 9, 3 e ao pôr do sol, esses judeus tiravam um tempo para orar. Eu te pergunto agora, de onde vinha aquela determinação em Daniel, de mesmo longe dos pais, um jovem longe de casa, longe de supervisão de pais, longe dos seus, levado em cativeiro na Babilônia, uma cultura pagã, costumes estranhos ao redor dele. De onde esse rapaz tirava a determinação de orar 3 vezes ao dia? Os pais o ensinaram no caminho. Ele tinha princípios, ele tinha valores e ele preferia correr o risco de ser lançado na cova dos leões do que correr o risco de não orar 3 vezes ao dia. Pare para analisar isso. Eu prefiro ser lançado na cova dos leões do que perder o meu costume de orar ao meu Deus 3 vezes ao dia. Irmãos, isso é poderoso. Nós temos essa determinação dentro de nós. Era o suor da alma dele, de Daniel. E Martinho Lutero fala que a oração é o suor da alma. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda
muito precisa para os dias atuais? Oséias de Paula? Quem é da época do Oséias de Paula? Opa, temos alguns aí. Max disse que ele não tinha nascido. Meu irmão, você só é 1 ano mais novo do que eu. Você já tinha nascido, sim. Pronto, a igreja descobriu, sou mais velha que ele. A famosa frase de Oséias de Paula. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Esses homens, às 3 horas da tarde, saem. Irmão, deixa eu voltar aqui só um pouquinho antes de eu dar continuação. Eu amo a cultura judaica. Eu admiro esse povo, a determinação desse povo de manter os seus costumes e a sua determinação mesmo debaixo de tanta perseguição. Não é à toa que esse povo é 2% da população do mundo, mas nas mãos deles está 35% das riquezas do mundo. Eles representam 2%, mas nas mãos deles está 35% das riquezas do mundo. Por quê? É um povo que vive por princípios. É um povo que não abre mão de princípios determinados no coração para viver tudo aquilo que o Senhor determinou desde o princípio. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós precisamos sim ter um olhar diferente para este povo. Nós precisamos sim ter um olhar bíblico para este povo. 3 horas da tarde, Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Contextualizar vocês, a morte e ressurreição de Jesus era um passado muito próximo ainda. Jesus havia morrido, ressuscitado, eles agora estavam cheios de poder. Durante os 40 dias que Jesus passou na terra, Jesus falava do quê, igreja? Jesus falava do reino. Os 40 dias que Jesus tinha, ele usou para falar do reino. E o reino precisa ser o assunto na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios. A boca fala do que o coração está cheio. Por 40 dias, Jesus falou do reino. Fomos convidados para uma reunião no consulado israelense, essa semana agora. E a reunião tinha um propósito. Como podemos nós colocar um freio nesse ódio ao redor do mundo? Nesse ódio que nós não sabemos mais o que fazer, mas os nossos filhos são perseguidos, as nossas casas recebem chuva de ovos, nós recebemos, pasmem, cuspes na rua quando passamos. Como podemos nós, como sociedade, colocar um freio nesse ódio? Porque o mundo grita cessar fogo. Quem já ouviu isso aqui? O mundo grita para cessar fogo, mas as mesmas pessoas que gritam para cessar o fogo têm os seus em casa. E se algum, Deus o livre e guarde, morre, tem o direito de enterrar os seus. Quem está gritando para cessar fogo tem os seus todo em casa, ou tem direito de enterrar os seus. Esse povo não tem direito de enterrar os seus. À vista de quem está gritando para cessar fogo, os filhos estão em casa, estão dormindo, estão no aconchego do lar. Eles ainda têm reféns em Gaza. Então é muito fácil a gente gritar ou aceitar as pessoas gritarem para cessar fogo quando nós estamos bem, mas o nosso próximo está sofrendo, está perecendo, está sendo perseguido. Porque é a conversa deles, porque é o assunto deles, porque o povo deles está lá. É o assunto da vida deles e precisa ser. Como precisa ser o assunto da nossa vida, o reino de Deus. O que podemos nós fazer para que o evangelho chegue? O que podemos nós fazer para que pessoas sejam alcançadas? A igreja havia recebido agora o Espírito Santo. Cristo subiu, o Espírito Santo desceu, a fim de habilitar a igreja para esta missão. Jesus foi, o Espírito Santo desceu para nos habilitar para uma missão. Você sabe bem o que é isso aqui. O habilitar é muito importante. Começa aqui, chegando no Canadá, brasileiros, portugueses, angolanos, não interessa. Você vai atrás de uma habilitação. Isso te permite ir e vir, isso te dá mais liberdade. E aí depois você vai atrás de se habilitar para aprender algum rumo no Canadá, alguma atividade, um trabalho onde você possa se aperfeiçoar e se habilitar para melhorar o seu estilo. A habilitação
É algo necessário em todas as áreas da nossa vida. Pois bem, o Espírito Santo desceu para nos habilitar para a missão mais importante na face da terra. Atos 2, 1-4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Eles estavam todos reunidos. Característica de quem deseja mais de Deus, eles estavam reunidos. É por isso que a gente se reúne, culto após culto, porque nós desejamos receber do céu aquilo que vai nos habilitar, aquilo que vai nos manter vivos. Se o alimento físico te mantém vivo para que você tenha forças para trabalhar, o alimento espiritual vai te manter vivo para que você saia daqui para romper cumprindo a sua missão. Atos 2, 42, juntos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Característica de uma igreja que rompe, que vence, eles perseveram juntos. Precisamos perseverar juntos até que do alto sejamos revestidos, tomados de poder, para que nós possamos tomar essa cidade à força. À força. Jovens, crianças e adultos. Ontem, lindo na nossa caminhada, as meninas, as nossas pequeninas, estavam junto com todas as mulheres, nossas adolescentes também, junto com as mulheres, e eu me alegrava com aquilo. Eu falava, Senhor, não nos permita perder nenhuma geração sequer. Crianças, desde a menorzinha assim, nossas adolescentes e as mães todas juntas, andando pela cidade de Toronto, vestidas do reino, orando, profetizando, porque aquilo que nós temos, nós damos. E agora Pedro chega junto com João às 3 horas da tarde, a caminho do culto de oração. Fala comigo, Pedro e João, a caminho do culto de oração. Chegam na igreja, chegam no templo agora e se deparam com um homem. Pastora, mas para que eles agora já tinham recebido o Espírito Santo? O que é que eles foram fazer no templo 3 horas da tarde? Nós não somos igreja agora, pastora Débora? Nós não somos o templo agora? Porque a fala da maioria hoje, eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas a igreja primitiva rompeu unida, unânimes, juntos, em oração, no partir do pão, é um pegando na mão do outro e dizendo, vamos. O que estava dentro deles não habitava mais em um templo, mas eles precisavam se reunir. Eles precisavam estar juntos para que eles pudessem viver a missão que Jesus os entregou. E agora, a oração sendo feita diariamente, eles seguem para o templo e na Porta Formosa, que era uma das entradas preferidas do povo de Deus para o templo, um lugar onde os pedintes escolhiam ficar, porque era o maior fluxo acontecia naquela porta, e é óbvio que é o melhor lugar para os pedintes ficarem. Quem já viu aqui, os pedintes escolhem a porta principal do shopping, não é assim? Por vezes, eu já contei esse testemunho aqui, que eu saía sempre, passava num lugar de alto trânsito, e uma mulher grávida fazia com que o meu coração se compadecesse muito dela. E por muitas vezes eu entreguei, e para aquela mulher eu não dava, eu tinha cuidado de não dar moedas, eu sempre entregava dinheiro, porque eu me compadecia dela. Uma mulher grávida, um sol quente, verão. Pois bem, um dia, no final do dia, meu telefone quebrou, deixei Max e Caleb em casa e fui para o shopping consertar o meu telefone. Com quem eu me deparo? Comprando um iPhone novinho. A bendita cuja. Com um telefone melhor do que o meu. Eu olhei para a cara dela e eu falei, não. E óbvio que ela tirou os olhos de mim. E eu saí dali eu falando, Senhor, nunca mais eu dou para ninguém. Graças a Deus eu não cumpri essa palavra.
Porque Tiago 4,17 diz, quem sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é sobre o que ela está fazendo. É sobre o que eu sei que eu devo fazer. O que eles vão fazer com dinheiro? Não é comigo. Eu vou continuar bem. Posso? Eu vou fazer. Meu coração sentiu compaixão naquele momento? Eu vou fazer. Ah, pastora, você está dando dinheiro para drogado comprar mais droga. E se for um prato de comida de fato que ele vai comprar? Na minha conta isso não vai ficar. Tiago 4,3. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E o pedinte agora é colocado diante daquela porta. Eu acredito que esse mendigo tinha compaixão das pessoas, porque 40 anos no mesmo lugar, todos passavam e viam aquela pessoa ali pedindo esmola. Eu acredito que ele não só era uma fonte de renda para ele mesmo, como para quem colocava ele ali. Porque ele não podia andar, mas ele era uma fonte de renda, tanto para ele, e é bem capaz que ganhava bem, irmão, porque se foi igual a mulher que foi comprar o iPhone, ganhava bem. Tinha compaixão do povo. É bem possível que esse homem tirava uma boa quantia na Porta Formosa. Só que a porta era o limite dele. Fala comigo, a porta era o limite dele. Ele não podia entrar no templo, porque segundo a lei, ele não podiam, os coxos não podiam entrar, aleijados não entravam no templo. Então, ele tinha um limite sobre a vida dele. 40 anos mendigando. Até o dia, fala comigo, até o dia que ele se encontrou com o evangelho. 40 dias até o dia em que esse homem se encontrou com o poder de Deus, pastor, dentro de duas pessoas. 40 dias vivendo limitações, tristeza, desprezo, humilhação, até o dia em que ele se encontrou com o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho muda histórias. Só parecia ser mais 2 homens, e eu oro para que esses homens estejam aqui dentro, essas mulheres estejam aqui dentro. Parecia ser mais 2 pessoas. Deus te trouxe aqui para corrigir a tua visão hoje, porque tem muita gente achando, quando você sai para trabalhar, você se enxerga como mendigo. E deixa eu te falar, muitas vezes os mendigos são as pessoas que estão dentro daquelas mansões. E você é o Pedro e João que o Senhor escolheu para trazer para esta cidade. Ah, vai sair daqui com visão corrigida nessa manhã. Ah, vai sair daqui enxergando quem é em Cristo e a missão que carrega. Irmãos, às vezes quanto mais tem, mais miseráveis eles são. Quanto mais tem, mais amargos eles são. 40 anos mendigando, parecia ser só mais 2. Mas mal sabia ele que aqueles 2 estavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E agora Pedro com João colocaram os olhos naquele homem, naquele necessitado, e ele disse, olha para nós. Será que a gente pode falar isso hoje lá fora? Pode olhar para mim. Será que a gente pode falar o que Paulo falou? Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Irmão, se a gente ousar falar isso hoje, é capaz das pessoas falar, está se achando. Mas na verdade, é para ser uma fala de todo cristão. Pode me imitar, porque eu sou um imitador de Cristo. Será que nós podemos falar isso? Será que os nossos filhos podem falar assim, eu vou imitar o meu pai, porque ele é um reflexo de Jesus? Será que eles podem falar, eu vou imitar a minha mãe, porque a minha mãe é um reflexo de Jesus? Será que ao menos sem pegar uma Bíblia para ler, eles vão olhar para nós e vão ver a serenidade, a paz, o amor, a mansidão, porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso. Vocês vão repetir isso comigo, aprendei de mim porque sou e encontrareis descanso para a vossa. Eles podiam falar, pode olhar para nós, porque o que nós temos para te dar vai mudar a tua vida para sempre. Evangelho não dá esmola. Evangelho dá uma nova vida. Evangelho dá nome escrito no livro da vida. Evangelho dá restauração. Evangelho te dá a oportunidade de falar assim, não porque eu tenho forças próprias, mas porque o meu Deus me habilitará, eu vou desenvolver o fruto do Espírito Santo. Não porque nós temos habilidades em nós mesmos. As pessoas hoje estão se escondendo atrás de temperamentos. Irmãos, um Pedro transformado não saiu cortando a orelha do mendigo, batendo em mendigo, não. Ele deu aquilo que ele tinha. Pedro agora estava transbordando Jesus.
O Moisés transformado não matou um homem. Ele levou um povo a uma nova vida. Ele levou um povo a entender que existia um novo caminho. Que nós possamos ser essas pessoas transformadas que vão entregar aquilo que nós temos. Porque o evangelho não dá esmola. E disse-lhe Pedro, versículo 6, não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Para muita gente, o mais importante é a prata e o ouro. Para muita gente, eu preciso construir, eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso, quando na verdade são tão pobres, que tudo que eles têm é a prata e o ouro. Uma vez que você coloca as prioridades em ordem, é bíblico. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas te serão, é bíblico. Jesus disse, a palavra diz, fazei prova de mim. Fazei prova de mim, cumpram a parte de vocês e esperem que eu faça a minha parte. Façam prova de mim. Me coloquem à prova, cumpram os princípios. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e deixa eu adicionar tudo aquilo que você precisa. Porque parece anormal, 3 horas da tarde, 2 homens indo para o templo orar. Fala a verdade, nos nossos dias isso é uma realidade? Não. Mas não é que você precise ir ao templo, você pode tirar o teu tempo de oração onde você estiver. Só temos 2 cultos por semana. Se esforce para estar nesses 2 cultos por semana. Cumpra os princípios, eu sei que é esforço. Nós estamos em uma nação onde imigrantes trabalham e não trabalham de uma forma comum. É além, muitas vezes, das nossas forças. Vocês falam, hoje vos fala quem já teve 2 trabalhos em escola. E nem por isso eu deixei de cumprir as minhas obrigações com o reino de Deus. Nunca abri mão. Saía de um trabalho para o outro, saía direto para a igreja. De manhã eu saía já com tudo pronto. O que é que eu preciso para só chegar em casa às 11 horas da noite? E tudo saía dentro do meu carro. E o Senhor se responsabiliza por aqueles que cumprem princípios. Já o que a gente, cheia de Deus, tem para entregar, não é dinheiro, não é prata, nem é ouro. É a realização do impossível, é acesso ao céu. O que é que nós saímos ontem para entregar na cidade de Toronto? Orações, bênçãos, pedindo a Deus cura para essa nação, pedindo ao Espírito Santo de Deus que entre dentro de cada casa. A maioria das pessoas ali, a gente dava um sorriso, elas não conseguiam nem sorrir de volta, porque a gente dá o que tem. Elas não conseguiam nem sorrir de volta, tal era o nível de angústia, de amargura, de questionamento. 2 rapazes pararam para perguntar o que nós estávamos fazendo ali, quem nós éramos, e quando eu falei da missão, aí ele falou assim, não, então elas são das boas, das missões boas. Porque tem muita gente por aí gritando, incitando ódio, a guerra. Chegando no consulado israelense, quarta-feira, eu me deparei com uma manifestação pró-Palestina. O que é que eles gritavam? Eles colocaram senhoras para gritar no meio da rua. From the river to the sea. Sabe o que eles estão falando? Eles não têm direito de existir. Como alguém pode ir para a rua declarar que um povo não tem direito de existir? Que uma nação não tem direito de existir? Não eram muçulmanos. Eram pessoas da terra. Por que que o Senhor tem nos chamado de volta a uma responsabilidade com essa nação? Irmãos, nós queremos tanto. Eu sei que tem muita gente que já conseguiu, mas tem muita gente que ainda luta pela documentação. Mas a gente precisa alinhar a forma que nós estamos enxergando a nossa responsabilidade para com essa nação. Deus vai te entregar uma documentação por uma nação que você nem ora por ela? Você nunca deu um sorriso para os teus vizinhos? Ame essa nação primeiro. Diga, Senhor, eu terei responsabilidade com essa nação e deixe Deus se responsabilizar por tua vida. Eu cheguei, estava contando para 2 irmãos ali na porta que, na verdade, meu pai nem foi atrás de documento, o documento veio a ele. Veio a ele. Deus enviou uma autoridade de dentro da imigração para dentro da igreja. E dentro da igreja, aquele homem que todos achavam veio para perseguir o povo de Deus. Está tomando um rumo diferente aqui, mas eu acredito que tudo no culto nós não estamos engessados, nós estamos debaixo de uma ordem do Espírito Santo. E eu vou compartilhar com vocês, porque eu sei que isso vai ministrar o teu coração. E Deus mandou aquele homem que já havia sido antes um oficial da imigração, e ele disse, eu vim para legalizar a sua família.
até Abatá. Eu vim para legalizar a sua família. E meu pai entrega todos os documentos, aquele homem faz toda a documentação. Me perguntem quanto nos custou. 0. Nada. Por quê? Por que, pastora, Deus fez isso? E ainda não fez comigo? Irmãos, nós tínhamos uma missão, e aquela missão era muito clara. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Chegava na igreja, arrumava a igreja, preparava tudo, limpava banheiro, organizava tudo. E cultuávamos a Deus. E o povo ia entrando, a salvação de almas ia acontecendo. E enquanto nós nos envolvíamos com a obra de Deus, Deus ia cuidando de nós. Primeiro carro, ele não foi atrás, não. Cadê o Gilberto? Está aí hoje? Primeiro carro chegou na porta de casa. Comida chegava na porta de casa. Porque a missão era clara. Pregar o evangelho. Aquele homem nos legalizou, atravessou a fronteira, assinamos os documentos até hoje. Quando eu olho para a minha documentação, ainda aquela assinatura de criança. Uma menina ainda. E assinei o meu nome, eu olho para aquele papel e eu me lembro dos feitos do Senhor. Atravessamos, legalização aconteceu, voltamos. Tempos depois ele fica enfermo, vai para o hospital, meu pai vai orar para que Deus o tire dali, o cure. E ele fala, não, pastor, eu já cumpri a minha missão. Esta era a minha última missão. E Peter foi recolhido para o Senhor, porque entendeu a sua missão. Cada um de nós carrega uma missão. Qual era o maior sonho daquele homem? Coxo na porta do templo. Me diga. Sustento? O pão do dia seguinte? Alguém aí pode imaginar qual era o maior sonho desse coxo? Andar. Andar, Jay. O maior sonho dele era andar. Mas era impossível aos olhos dele. Até o dia que ele se encontrou com o evangelho. Evangelho destrói limitações. Evangelho destrói a palavra impossível, Marco, não existe. Não existe. O evangelho destrói tudo aquilo que é imposto sobre nós como uma limitação. O evangelho sai destruindo tudo. O evangelho quebra barreiras. O evangelho torna aquilo que parecia ser impossível, possível. Quem dá os detalhes? Esse homem era coxo e coxo de nascença há 40 anos na porta do templo. Doutor Lucas. Doutor Lucas sabia do que estava falando. Ele não andava, ele tinha uma identidade sobre ele, é coxo, paralisado por um acontecimento que aconteceu quando ele nasceu. Agora vocês imaginem, a criança está nascendo e aquele auê dentro da casa, é menino, é menina, e a mãe está dando a luz e de repente ela pergunta para a parteira, é menino ou é menina? E a parteira, que era para estar com um sorriso gigante no rosto, aquele sorriso foi se desfazendo e ela fala, é menino. Mas é coxo. Ele já nasceu debaixo de uma fala, de humilhação, de uma história, de uma identidade que o prendia, que o arrancava da sociedade, que o colocava à margem da sociedade. E por 40 anos ele ia para a porta do templo com essa identidade, até o dia, fala comigo, até o dia em que ele se encontrou com o verdadeiro evangelho. E o céu está esperando com que pessoas saiam daqui para dizer, levanta, levanta, levanta. Acreditem, tem pessoas que estão dentro da igreja, estão precisando ouvir de você, levanta, 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 porque no evangelho não existe impossibilidade. No evangelho não existe impossibilidade. No evangelho não existe impossibilidade. Limitações caem por terra quando a gente entende quem nós somos em Cristo. O que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Foi Jesus quem disse, e eu amo essa palavra. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Abundância fala de porção ou quantidade excessiva, superior
ao necessário. Abundância fala de quantidade excessiva ou superior ao necessário. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham em abundância e que seja superior ao necessário. Virão lutas, mas a alegria será superior à tristeza dessa luta. Virão muitas situações, irão afligir vocês, mas a alegria que eu vos dou não é segundo a paz, a alegria que esse mundo dá. Não é segundo circunstâncias. Vocês, no olho do furacão, terão paz, terão alegria, porque eu, o Espírito Santo de Deus, habitarei em vocês. Pedro diz: Deus desse mundo não tenho, prata e ouro não tenho. Mas aquilo que eu tenho não vai te dar só o teu pão de amanhã. Aquilo que eu te tenho não vai te habilitar só para mais uma semana de vida. Aquilo que eu tenho vai transformar a tua vida e a tua história para sempre. Esse é o poder do Evangelho. Pedro diz: superior a tudo. Tem pessoas que estão achando que chegaram aqui, o que precisam é da prata e do ouro, quando na verdade o que precisam é só do poder do Evangelho. Tem pessoas que estão correndo atrás todos os dias, depositando toda a sua energia, entendendo que a prata e o ouro iria resolver. Não, se eu colocar os meus pés no Canadá, minha vida vai estar resolvida para sempre. Levante a mão quem já resolveu a vida para sempre. Até vim para cá, para não perder ninguém atrás da coluna, quero ver. Pisar no Canadá resolveu a tua vida para sempre? O que resolve a sua vida para sempre é o poder do Evangelho. É cumprir a missão que Jesus... E eu sinto uma alegria tão grande do Espírito Santo. Porque quando nós nos encaixamos na nossa missão, o céu torna tudo possível. O céu te faz entrar onde você nunca imaginou. E acredite, você não está entrando para benefício próprio, você está entrando para levar o Evangelho. Onde o Senhor te posicionar, as condições que Ele te der, será para que você venha viver o poder do Evangelho. Levanta, anda, porque é isso que o Evangelho faz. Ele levanta o caído. Eu só vi o Evangelho derrubar um tipo de pessoas: fariseus, religiosos, pobres, sepulcros caiados. Mateus 6:2. Quando vocês derem esmolas, não façam como fazem os hipócritas, tocando trombeta. Dei esmola, dei não sei quanto, não, a gente não fica tocando trombeta aqui, nós até falamos, acreditem, porque as pessoas nos pedem para falar. Pastora, fala mais das missões que nós fazemos, mas todos os meses é enviado para a missão. Mas a gente não fica aqui tocando trombeta. Nós estamos aqui fazendo o bem com uma mão para que a outra não veja, entendendo que é um cumprimento de princípio, para que nós possamos, naquele dia, receber do nosso Pai. Entre no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Porque os infiéis serão colocados junto com os hipócritas. Tem um lugar para infiel, junto com os hipócritas. Tudo no Evangelho de Mateus, Mateus 6:2. Quando vocês derem esmolas, não deem como os hipócritas. Quando vocês orarem, não orem como os hipócritas. Ah, pastora, mas então ontem vocês foram para a beira do lago fazer o quê, irmão? A gente ora todo dia, que uma vez por ano a gente vai para a beira do lago profetizar sobre a cidade de Toronto. Longe de nós estarmos lá para parecermos que somos mulheres piedosas. Estamos lá para cumprirmos uma missão. Mateus 6,16. Quando vocês jejuarem, não entristeçam os olhos de vocês, o olhar de vocês contristados como os hipócritas. Irmãos, porque quando eles jejuavam, parecia que estavam morrendo. A gente não. A gente jejua, coloca uma boa make, o homem coloca a sua melhor roupa e vai para cima. Porque ninguém precisa saber que você está jejuando. Mateus 7:5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois vai atrás do cisco que está no olho do teu irmão. Irmão, Jesus era duro. Hipócrita era hipócrita para Jesus. Escribas e fariseus hipócritas, religiosos vazios da época. Jesus não passava a mão, não. Hipócrita é hipócrita. Mateus 22:18, Jesus, percebendo a malícia do coração deles, diz: por que vocês estão me experimentando? Hipócritas. Não queriam que uma mulher já prisioneira do inferno, do diabo, de Satanás, pasmem, dentro da sinagoga, há 18 anos aprisionada, e eles não queriam que Jesus libertasse aquela mulher. Hipócritas. Jesus não passava a mão na hipocrisia.
E aí segue por diante, tem Evangelho de Marcos ainda, tem os ais. Ai de vocês hipócritas ainda em Lucas. Longe de nós que o céu olhe para nós e enxergue algum tipo de hipocrisia. Foi o único tipo de gente que o céu rejeitou, os hipócritas. Jesus nunca amaldiçoou um pecador. Pelo contrário, colocou uma mulher que a sociedade desprezava. Nunca ninguém ia querer na sua genealogia alguém que tivesse o histórico de Raabe. Pois ela entrou na genealogia de Jesus, porque Jesus nunca desprezou o céu, nunca desprezou um pecador. Ele desprezou e ele amaldiçoou aquilo que parecia ser o que não era. A árvore parecia ter frutos, não tinha. Foi amaldiçoada por Jesus. Mas o caído, o evangelho levanta. E nós não podemos ter duas falas, nós não podemos agir de duas formas. O caído, o evangelho levanta. O evangelho olha com misericórdia, o evangelho levanta, o evangelho não concede uma esmola, o evangelho diz não. O que eu tenho para você é vida em Cristo. O colégio apostólico agora estava todo reunido em obediência à ordem de Jesus. Ficaram em Jerusalém até que do alto eles pudessem ser revestidos de poder, e lá eles permaneceram até que a palavra se cumprisse. Havia uma palavra para aquela igreja, como existe uma palavra para nós hoje. Estejam firmes e permaneçam, porque tem algo a ser derramado do céu sobre a vida de vocês. E vocês vão transbordar, não é aqui dentro. Vocês vão transbordar lá fora. Vocês vão transbordar na vida dos filhos, na vida do esposo. Vocês vão transbordar no patrão. Vocês vão transbordar em todas as pessoas. Onde vocês chegarem, olhe para nós. Irmãos, que nós possamos trazer essa palavra para nós hoje. Que as pessoas, ao olharem para nós, se encontrem com o poder do evangelho. Que ao olharem para nós, encontrem amor, a misericórdia de Deus, encontrem favor do céu, que você possa oferecer uma oração, que você possa estender a tua mão e falar assim: eu vou te ajudar. Qual é a necessidade? Deixa eu entrar nessa causa contigo. Me dá um abraço e juntas nós vamos celebrar. Hoje você está chorando, mas nós ainda vamos nos alegrar. Libera uma palavra de fé, libera uma palavra de Deus sobre a vida dessas pessoas. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho é muito mais poderoso que prata e ouro. E o que eu tenho, isto eu te dou. O que eu tenho é Jesus, porque Pedro tinha. Naquele momento, Pedro foi tomado pelo dom da fé. Pedro não saiu curando todos os coxos que estavam. Eu creio que Jesus já tinha visto aquele coxo ali. Estava na Porta Formosa, mas tudo tem um tempo determinado. Teve o tempo da igreja primitiva, como tem o tempo da nossa igreja hoje. Estender as mãos e enxergar pessoas sendo curadas. Enxergar o que Deus quer realizar em alguns lugares. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu fui chamada, minha irmã me pediu para ir a um hospital, orar por uma senhora. A família estava desesperada, já tinha recebido ordem para preparar o funeral daquela senhora. E eles já não sabiam mais o que fazer. E aí ela me pediu para ir no hospital orar por aquela senhora, porque a família estava muito abatida. E no caminho para o hospital eu disse: Senhor, o que é que eu vou orar lá? Ela será recolhida? O Senhor vai curar? O que é que o Senhor vai fazer? Já tinha uma palavra médica: preparem o funeral, porque daqui ela nem sai. E nada de Deus falar nada. Subi o elevador, fui chegando lá em cima. E o Senhor falou comigo: ela sairá daqui. Só ore para que eles tenham um encontro comigo. E isso eu fiz. Todos ficaram me olhando. Quem é essa mulher agora? Vim falar aqui que ela vai sair. Os médicos acabaram de falar para preparar o funeral. Eu disse: ela vai sair daqui. Que vocês busquem ao Senhor Jesus, mas não precisa se preocupar com o funeral, não agora. E ela saiu de lá, porque quando o dom da fé te toma, você sabe que é o Senhor falando. Você sabe que é... E a palavra que Deus vai te usar para liberar é contrária àquilo que está sendo liberado ao teu redor. É totalmente contrário. Eu lembro do dia em que as nossas crianças tinham um dia reservado para ir para a ilha. E de repente o sol estava lindo, o dia estava lindo, e de repente começou a chover. E eu falei para as crianças, ainda dirigindo, eu falei: só eu de olhos abertos, todos de olhos fechados. Quando o dom da fé vem, você entende que é o Senhor. E você não precisa ter medo de falar. Solte, libere a palavra, porque há poder na palavra declarada. E eu falei para as crianças: fechem os olhos, nós vamos orar e essa chuva vai cessar. Quando eu disse amém dentro do carro,
a última gota de chuva caiu e eles tiveram um dia maravilhoso. O dom de fé toma conta de você, você se move entendendo. Longe de nós trazer isso para nós mesmos. Tem que ter entendimento, é o Senhor. É o Senhor. E a gente sabe quando é Deus, quando viu já saiu. E depois que você fala, você fica, e agora, Senhor? Te responsabiliza, Pai. Eu tenho muitos testemunhos para contar acerca disso. Ah, pastora, então se você sabe que tem o dom de fé, por que você não usa com mais frequência? Porque eu uso segundo a autorização que o Senhor me dá para usá-lo. Quando eu disse para o Maurício e para a Dai, foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó para que ele aumente as maravilhas? Não era eu, era o Espírito Santo de Deus. E de fato Deus fez. Irmãos, são os viajantes agora, vivem para lá e para cá. Porque Deus faz. Deus faz. Então abra a tua boca. Abra a tua boca e profetiza. Então qual é a nossa missão, pastora? É crer que Deus vai fazer. E muitos não são curados, pastora. Não quero saber disso. Eu quero saber, um dia todos receberão um corpo glorificado. Mas a minha missão agora é crer que Deus pode e vai fazer. Essa é a tua missão. Essa é a tua missão. Usar a tua boca para profetizar vida. Irmãos, para onde que foi o tempo? Tem 6 minutos. O evangelho levanta o caído. Eles deram aquilo que eles tinham. Eles deram o poder de Deus. Nós precisamos correr das obras da carne. Sabe por quê, igreja? A Bíblia não nos dá permissão para nós transbordarmos nenhum outro tipo de evangelho na vida das pessoas. Não interessa o que você já passou na vida, de onde você veio, o que te fizeram, seu temperamento, não interessa. Nós não temos permissão biblicamente de jorrar nossas mazelas, ninguém. Não temos. A nossa missão é jorrar palavra, vida. As pessoas estão se escondendo atrás de temperamentos. E Romanos 14:17 diz, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está faltando justiça, está faltando paz, está faltando alegria no Espírito Santo, está faltando Espírito Santo de Deus. É um fato. Está faltando justiça, está faltando paz e está faltando alegria. A minha missão é te falar, está faltando Deus. Eu prefiro errar amando do que ser pega na ausência de amor, porque a ausência de amor é a ausência de Deus. O cristão não pode ser pego nesses erros. O cristão não pode, é só um ciúmezinho, é só uma fofoquinha. Deixa eu ler um negócio para vocês aqui, para não ficar em minhas palavras. Gálatas 5, versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades. Fala comigo, inimizade. Obra da carne. Rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Dentro delas declaro a vocês, como antes já os preveni, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Nós que somos e dizemos que vivemos pelo Evangelho, meu irmão com rixa de alguém dentro da igreja, pasmem, Taylor, tem. Dois, 4. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Fala comigo, vai ter paz na minha casa. Vai ter justiça de Deus na minha casa. Vai ter alegria na minha casa. Em nome de Jesus, começa a profetizar a palavra de Deus. E diga, eu repreendo toda obra da carne, todo desejo maligno, tentando dirigir a minha vida, dirigir os meus pensamentos, a minha fala. Leve Jesus, igreja, leve Jesus, leve Jesus.
Bem-aventurados são aqueles que levarem Jesus. E muitas vezes a gente vai ter que chegar antes de levarmos Jesus com uma palavra de arrependam-se. Pedro teve que falar antes para a igreja, cheio de mimimi, arrependam-se. O povo que achava, os religiosos, se arrependam. Sejam batizados no Espírito Santo e vocês terão a vida de vocês mudadas, transformadas. Não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Irmãos, quem é que cuidava desses homens que às 3 horas da tarde estavam no templo orando? Me digam, quem cuidava deles? Separa tempo para o Senhor. Deixa Ele cuidar da tua casa, deixa Ele cuidar de você. Quem cuidava das famílias desses homens? Haverá cuidado para a tua vida, haverá cuidado para a tua família. Pastora, não fala besteira. Irmão, não estou falando de mim não, estou falando palavra. Estou declarando palavra de Deus sobre a tua vida hoje. Dedique o tempo certo a Deus e deixe Ele se responsabilizar por você e por toda a tua casa. E vai com uma fé simples, mas vai com uma obediência radical. Vai com uma fé simples, mas a obediência seja radical. Obediência radical, entrega radical, compromisso radical. Vai para a igreja de novo? Vou porque Ele me entregou o que Ele tinha de melhor. Vou entregar para Ele o meu pior? Não, vou de novo. Mas todo domingo? Vou de novo. Mas todas as primeiras sextas? Toda última sexta do mês? Isso mesmo, estou lá. Porque quarta-feira? Estou lá. Sábado, jovens? Estou lá. Por que eu vou entregar para Ele o pior? Se Ele me entregou o que Ele tinha de mais precioso. Ele me entregou Jesus. Ele entregou Jesus para que morresse por mim. Por que é que eu vou entregar o pior? Uma igreja que se move com entendimento. Vamos nos mover com entendimento. Vamos nos mover com misericórdia. Tem pessoas ao nosso redor morrendo, perecendo, desesperadas. Como eu tenho ouvido testemunhos. Esse ambiente mudou a minha vida e a minha história. Por que a gente precisa estar reunido? Sabe, amados, eu estava conversando isso com o Marcos ontem, e eu falava para ele da minha alegria de ver, de ouvir esses testemunhos dessas irmãs. E a gente conversava sobre isso se tornar algo tão normal, que as pessoas deixaram de apreciar o que é a igreja, a importância da igreja no meio da sociedade. Normal. Prega a palavra, nos ensina a viver, lança luz, arrebanha toda a nossa casa, nos fortalece, nos dá uma palavra de graça para a semana, mas não apreciam mais, não entendem mais o quão preciosa é a função da igreja. A função da igreja é a continuação dos Atos dos Apóstolos. É a continuação de Jesus, é a missão que Cristo delegou a nós. E como é lindo, é por isso que é tão precioso nós estarmos perto de novos convertidos, porque eles entendem e eles declaram: esse lugar mudou a história da minha casa, esse lugar mudou a história dos meus filhos. Que você, que já tem 20, 30 anos de cristão, volte a olhar dessa mesma forma. Esse lugar é vida para a minha casa. Esse lugar que professa a palavra de Deus, que me ensina, que me fortalece, porque nós somos uma igreja bíblica. Nós não somos uma igreja que está aqui propagando a tua prosperidade. Você já me viu algum dia na minha vida vendendo alguma rosa sagrada? Algum óleo ungido? Você já me viu fazendo isso algum dia na tua vida? E você nunca vai ver, porque nós somos bíblicos. Richard está rindo. Richard, é isso. Porque tem muita gente fazendo isso por aí e está cheia, as igrejas estão cheias. Já te empurrei alguma vez enquanto você veio aqui na frente receber oração? Não, irmão, tu não vai me fazer fazendo isso não. Ou o evangelho te derruba, ou eu não vou fazer isso com você. Nós somos bíblicos. O que eu vou fazer? Vem cá, Jay, por favor. Ele está cheio de caderno, cheio de coisa. A minha irmã é bíblica. A irmã está anotando tudo. Estou gostando de ver. Olha o que o evangelho faz. O evangelho levanta. Entendeu? Traz para um nível superior. Obrigada, Jay. Pode descer. Vai pela escada. Não precisa pular aí, não. Pronto, pulou. Pedro tomou pela mão direita. Ah, meu Deus do céu, quando eu quero empregar força, eu uso a minha mão direita. Quem também aqui? Eu sou direita. Então, quando eu preciso de força, eu vou usar a minha mão direita. Só que a palavra de Deus vai falar que não há limitação nas mãos de Deus. Provérbios 3, em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda tem riquezas e honra. E os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são
de paz. Isaías 41:10. Por isso você não precisa ter medo, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. E eu te fortalecerei, e eu te ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Irmão, tem coisa mais preciosa para você do que a mão direita de Deus? Não tem, Fernanda. A mão direita de Deus é tudo que nós precisamos. E a palavra diz que tem reforço da mão direita do Senhor sobre a tua vida. Se coloque de pé. Salmo 118:16. A mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder e faz proezas. 2 Coríntios 1:22. Ele nos selou como sua propriedade, pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, olhe para o alto. Aquele homem até aquele dia, ele olhava para baixo. Por que vocês acham que Pedro precisou falar? Olhe para nós. Porque os olhos daquele homem estavam baixos. A visão estava caída daí. Mas aí Pedro vira para ele e fala: olha para nós, olha para cima, olhe para o alto. A tua identidade vai ser restaurada agora. Porque o Evangelho faz isso. Teu nome hoje, a partir de hoje, não será mais o coxo na Porta Formosa. Hoje você volta. Hoje você volta a ser chamado por teu nome. O Evangelho transforma, o Evangelho restaura. O Evangelho é vida. Uma pequena fé pode mover uma grande montanha. Uma pequena oração pode mudar uma vida. Uma pequena decisão pode gerar uma grande mudança. Um pequeno versículo pode trazer uma grande restauração. Comece a declarar a palavra de Deus. Cadê o louvor? Cadê o louvor? Adora comigo, adore comigo, adore comigo. Adore comigo. Eu estou falando do poder do Espírito Santo. Estou falando do poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo que libera vidas. Eu quero cantar daqui a pouco sobre as ruas de Toronto, sobre esta nação. Mas antes eu quero orar por pessoas. Eu não sei como você estava se enxergando. Pastor, eu estava me enxergando mais como esse homem coxo. Pois hoje eu quero declarar sobre a tua vida que essa limitação foi quebrada. Essa limitação foi quebrada e você vai andar, você vai correr, você vai pular e você vai declarar a bondade de Deus. Pastora, eu entendo que eu sou Pedro e João, eu entendo que eu carrego essa missão, mas eu preciso de habilitação do céu, eu preciso ser cheio, eu preciso transbordar. Eu quero orar pelos 2 grupos de pessoas hoje. Pastora, eu nunca declarei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero orar por você que vai ter a tua vida transformada hoje, porque o teu nome será escrito no livro da vida. Por que eu preciso fazer isso, pastora? Porque a Bíblia diz que é necessário você confessar Jesus diante dos homens, para que ele confesse você diante dos anjos. Então, de olhos fechados, igreja, louvor, adorando, cantando. Pessoas que desejam receber a oração, venham aqui à frente. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Longe, longe de nós nos enxergarmos como essas pessoas cheias de limitações. Longe de nós, longe de nós. Se tem alguém, por favor, vem à frente, nós queremos orar por você. Que essas limitações sejam arrancadas da tua vida, da tua história. Ah, pastora, não tem mais jeito. Já tem tantos anos. A história da minha família é tão difícil, pastora. Limitações serão arrancadas hoje em nome de Jesus. Intercessores estejam aqui. Pastores estejam aqui, orando por pessoas. Olhos fechados, igreja. Saia do teu lugar e venha. Eu creio em limitações hoje, inclusive físicas, sendo arrancadas da tua vida e da tua história. Pastora, mas o médico já me deu um laudo. E para mim não tem mais jeito. O poder do Evangelho não conhece o impossível. O poder do Evangelho não conhece o impossível. Eu creio em cura nessa manhã. Eu creio em um céu soprando pessoas em uma direção de relevância, não para que se orgulhem nisso, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós queremos, Pai, e nós precisamos mergulhar em mais de Ti, Pai. Nós precisamos, Senhor.
Nós precisamos, Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti a glória para todos sempre. Não a nós, Senhor, mas a Ti a glória para todos sempre. Pai, nós queremos ser uma igreja bíblica cheia, que transborda, Deus, aquilo que transforma. Não aquilo que traz pessoas e tornam pessoas reféns e dependentes de nós. Mas nós queremos ser essa igreja que vai transbordar o Teu poder em todos os lugares, por onde nós passarmos, Senhor. Faz transbordar, Senhor, faz transbordar, Senhor. Faz transbordar, Senhor, faz transbordar, Senhor. Faz transbordar, Senhor. Pai, nós oramos por cura hoje. Nós oramos por cura, nós oramos por restauração hoje, Senhor. Nós oramos por restauração completa hoje. Seja ela no físico, seja fortalecimento espiritual, ou sejam enfermidades, traumas na alma. Pai, nós queremos Te pedir que venha curar pessoas aqui hoje. Que venha dar graça para que pessoas busquem ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser uma voz de verdade, de autoridade, de graça, de favor, de misericórdia. Porque o Evangelho é justiça, é paz e é alegria no Teu Santo Espírito. Uma igreja que vive para manifestar a Tua glória. Uma igreja que sorri. Uma igreja que dá amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Uma igreja misericordiosa. Um povo que entrega aquilo que de Ti recebeu. Oh Pai, queremos Te pedir, levanta, 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 levanta. Levanta para que nunca mais eles voltem para este lugar de dependência. Levanta, Senhor, levanta. Levanta, porque o Evangelho levanta o caído. O Evangelho da vida ao oprimido. O Evangelho da esperança ao desesperançoso. O Evangelho da alegria produz paz. O Evangelho é bondoso. O Evangelho é a graça do Deus que criou todas as coisas, mas decidiu vestir pele humana e caminhar entre nós. O Evangelho é a resposta. Corrija a visão do Teu povo, Senhor. Corrige. Que todos saiam daqui se enxergando como filhos, gratos pelo acesso que tem, Pai. E que nós possamos olhar para o próximo antes de olharmos, Senhor, antes de olharmos para nós mesmos. Que nós possamos enxergar o próximo como nós amamos a nós mesmos. O Senhor nos deixou uma ordem: amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Que a nossa alma seja Tua, Senhor. Espírito, alma e corpo alinhados. Que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos alinha, Senhor, porque é essa igreja que vai resgatar o mundo que está perecendo. É esta igreja que tem esse olhar misericordioso para o próximo. É essa igreja que o Senhor habilita hoje para resgatar, para curar. Faz isso para a glória do Teu nome. E assim nós oramos em nome de Jesus. O povo de Deus diz: eu quero, Pai, eu quero. Vou mergulhar no Teu rio. Vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber. Sabe, igreja? Pastor Cláudio Duarte fala algo muito interessante. Ele diz: hoje os sãos, os bons estão precisando de terapia, porque as pessoas estão jorrando o que querem. Hoje os bons, os sãos estão precisando de terapia, porque os doentes estão jorrando o que querem. Como igreja: pastor, meu problema é na alma, procure uma terapia. Procure ajuda. Pastor, meu problema no espírito, se fortaleça na palavra do Senhor. Se enche da palavra do Senhor. Pastor, meu problema é no físico, vai no médico. A verdade é que o Senhor nos chamou para vivermos vidas plenas. E isso nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida.
Eu quero fazer um desafio para você, homem de Deus, mulher de Deus. Que domingo você possa ir atrás de pelo menos mais uma pessoa. E trazer pelo menos mais uma pessoa no culto. Que dia, pastora? Quarta ou domingo? Não interessa. Em ambos os cultos eles ouvirão a palavra de Deus. Mas você vai pegar alguém pela mão essa semana e você vai falar assim, pega aqui, olha para mim. Olha para mim. Olhos fixados em mim. Porque eu vou te levar num lugar que vai te ensinar a olhar para Ele. Por agora, você não conhece Jesus ainda. Mas eu vou te levar a um lugar que vai te ensinar a conhecer Jesus, a amar Jesus. Tome alguém pela mão essa semana. Tome alguém pela mão essa semana. E diga, essa semana eu vou orar e eu vou jejuar por você e por tua causa. Enquanto Jó orava por seus amigos, a casa dele foi restaurada. Não só restaurada, mas Deus devolveu tudo aquilo que ele tinha e mais. Veio em dobro enquanto ele orava pelos seus. Pastora, você está falando isso com muita frequência, né? Estou, irmãos, estou, porque essa é a missão da igreja atual. Tem outra missão lá no Brasil, pastor, que eu não conheça? Tem, pastor Hudson, com os jovens? Tem? Tem, pastor Ricardo, alguma outra missão por aí que eu não conheça? Irmãos, essa é a missão da igreja. Essa é a sua missão e a minha missão. Então o convite hoje é que essa semana você... Convite não, irmãos, convite não, chega de convite, porque convite você pode dizer sim ou não, né? A intimação essa semana é: se interesse por alguém essa semana. Ore por alguém essa semana. Estenda as suas mãos e levanta um caído. Pastor, o caído sou eu, irmão. Então chega em casa, se ajoelha, porque o Espírito Santo de Deus vai te levantar. Caído sou eu, pastora. Tem graça, tem força, tem poder e tem autoridade para ser derramado sobre a tua vida. Não consigo me levantar só, pastora. Busca a liderança da igreja. A frente aqui está cheia de pastores. Ah, pastora, mas eu só quero se for com fulano ou ciclano. Não, irmão, isso não existe. Isso não existe. Tem uma pessoa do teu lado que pode te ajudar. Nós precisamos parar de achar que só alguns têm acesso. O véu do templo foi rasgado. O acesso que eu tenho, você tem. A oração que eu faço, você faz. A autoridade que o céu derramou sobre a minha vida, derramou sobre a tua vida. Vai atrás, profetiza, ora, declara. Declara. O Espírito Santo de Deus também habita em mim. E esse é o maior presente que nós podemos receber. É a maior graça. Por que eu fico tão entusiasmada falando do Espírito Santo de Deus? Porque eu não tenho bem maior, como você também não tem bem maior. É o nosso maior bem. Pastor, meu maior bem, meu marido vai ter acerto de conta contigo no céu. São meus filhos, pastora. Tem gente que ora e fala, pede tanto filho, na hora que o filho chega, o filho se torna um empecilho para servir a Deus. Acontece lá no Brasil também, pastora, só que acontece lá também, né? Pede tanto emprego, Deus dá um emprego, e agora o emprego é um empecilho, não consegue mais servir a Deus. Ih, pastora, Deus me prosperou. Deus me deu um jet ski. Coloca tudo em ordem. E a bênção do Senhor, é bíblico, será derramado sobre a tua casa. Amém? Vamos cantar sobre a cidade de Toronto, profeticamente. Profeticamente, vamos declarar que essa igreja vai sair dessas 4 paredes, irmãos. Foi isso que a gente foi fazer ontem na beira do lago. Nós vamos declarar sobre as ruas de Toronto o poder, a autoridade, graça e favor de Jesus. Faça essa oração agora. Nós temos pessoas de todas as cidades e redondezas aqui. Quando você for falar Toronto, fale também o nome da sua cidade. Fale Woodstock, fale Kitchener, fale Paris, fale Barrie. Comece a declarar que o céu vai tomar esta cidade. Pessoas conhecerão o poder do Evangelho. Deus vai te usar para profetizar. Deus vai te usar para pregar. Deus vai te usar para levar pessoas a Ele. E você vai ter condição de falar, pode olhar para mim. Pode olhar para mim, porque eu estou me esforçando para ser o reflexo de Deus na terra. Sobre
nós te pedimos. Entra com intervenção nessa cidade, Pai. Vai, começa dentro de cada lar, Pai. Começa dentro das nossas famílias, começa na nossa casa. Batizando com o Espírito Santo, derramando sobre nós aquilo que vai nos habilitar para falar com poder, com graça, com verdade, com autoridade. Fruto do Espírito, nós oramos para a tua igreja. Dissipa as trevas.